Trump faz associação polêmica entre paracetamol, entre o Tilenol e os casos de autismo nos Estados Unidos e no mundo. Será que faz sentido? Falar também um pouquinho, galera, sobre uma possível ocupação militar da Europa no território da Moldávia para confrontar os russos, principalmente na região da Transnistria, isso segundo o Serviço de Inteligência da Rússia, entender exatamente o que está acontecendo, enquanto a Polônia reabre sua fronteira com a Bielorrússia, muito possivelmente com uma certa pressão dos chineses, entender exatamente o que está rolando. Falar um pouquinho também sobre Mark Rutte, que justifica por que os aviões, os caças russos não foram interceptados quando invadiram o espaço aéreo da Polônia e da Estônia. Eu já diria, galera, que a justificativa não colou muito, enquanto nós temos a Assembleia Geral da ONU acontecendo, com o Macron passando por um certo perrengue, com críticas feitas contra o governo Trump, o Brasil se pronunciando ontem em uma reunião extraordinária sobre a questão palestina, fazendo uma série de críticas ao Estado de Israel e também aos Estados Unidos, e consolidando, legitimando a criação do Estado palestino e um discurso de abertura do Lula, que foi relativamente longo, mas com uma série de críticas contra o governo americano. Eu diria até mesmo que o Brasil, na casa dos Estados Unidos, confrontou o presidente Trump. O que será que ele falou, hein? Falar um pouquinho também sobre o discurso do Trump, que, dentre outras questões, questiona o posicionamento dos países europeus, questiona o posicionamento de Índia e de China principalmente, e também alega ser totalmente contrário às atuais políticas da ONU. O que está rolando, hein, galera? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Primeiramente, vocês puderam perceber que não estou no cenário convencional, né? Mas enfim, galera, mais importante é a gente gravar aqui, eu gravar o vídeo para vocês. Acho que, né, a qualidade talvez não fique excelente e tal, da imagem e do som, mas o conteúdo tenho certeza que vai ser o melhor possível. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, galera, a gente teve uma associação, no mínimo polêmica, falo dessa maneira, né, porque não sou farmacêutico, não sou médico, não trabalho em indústrias químicas farmacêuticas, para dar um veredito mais eficiente, recomendo que você procure, claro, fontes mais confiáveis. Vou analisar a parte geopolítica e as declarações públicas sobre o assunto. É fato que a gente está tendo aumento do número de casos de pessoas do espectro autista no mundo. Os dados eles evidenciam, por exemplo, que em 2000, a cada 150 crianças, uma tinha o transtorno do espectro autista, enquanto em 2020 esse número aumentou para 1 a cada 36. Os especialistas alegam que, na verdade, não está associado necessariamente ao aumento do número de casos, mas sim do diagnóstico do transtorno do espectro autista. A gente fala, galera, desse transtorno, né, sendo basicamente diferentes graus de dificuldades de comunicação, interação social e comportamento, sendo que hoje os pais tomam muito mais cuidado, fazem muito mais consultas, têm muito mais diagnósticos do que tinha, por exemplo, no passado. Ou seja, talvez alguém com transtorno do espectro autista de H1, por exemplo, não fosse diagnosticado no passado e hoje ele é. Mas, além disso, existem outros estudos que estão tentando fazer associações entre possíveis medicamentos, comportamentos, ambiente, causas naturais, enfim, para o aumento do número de casos. O Trump prometeu que ele tinha uma excelente informação para falar sobre o assunto e trouxe, relacionando que o uso de paracetamol, do medicamento Tilenol, durante a gravidez, é um dos principais fatores associativos. É fato que já existiram sim pesquisas no passado que tentaram fazer essas associações. Aparentemente, quando você pega grupos reduzidos, houve até um estudo feito nos Estados Unidos que poderia fazer uma espécie de correlação, não exatamente muito efetiva, mas houve, mas em outras pesquisas, em grupos maiores, uma da Suécia, por exemplo, que aparentemente foi a maior sobre o tema, quando você pega grupos mais abrangentes, não há essa comprovação científica.
Estou falando que não existe essa comprovação? Galera, não estou falando porque talvez com pesquisas mais eficientes, pegando grupos maiores, outras pesquisas científicas que confrontem pesquisas científicas que falaram de não confrontação, possa fazer. Ciência é feita com base em evolução e em contestações de resultados apresentados. Agora, o que faltou foi o Robert Kennedy Jr., que hoje é o responsável por pelas agências sanitárias dos Estados Unidos, apresentar argumentos científicos. Porque quando a gente fala, professor, mas eu acho que causa, então beleza, você não usa. Uma coisa é você achar, ou você usar, por exemplo, coisas que não têm comprovação científica, porque é a sua crença, galera, seu direito, claro. Agora, um Estado americano fazer recomendações de não uso de medicamentos tal, sem evidências científicas comprovadas pelos seus pares, evidências científicas que passaram pela comprovação por contestações, eu praticamente não compactuo muito com essa ideia, independente se é o Trump, se é o Lula, se é qualquer líder, qualquer chefe de Estado. Acho que é um alerta e que talvez os americanos deveriam investir mais em pesquisas nesse sentido, se eles acreditam ser uma evidência forte. Agora, fazer políticas públicas sem evidências, comprovações científicas, com relatórios sérios sobre o assunto, talvez não seja a melhor proposta. Tanto que, por exemplo, a Comissão Europeia alegou que não há evidência sobre o tema. A farmacêutica Kenuvi, que é a farmacêutica que produz o Tilenol também, falou que não há base científica para a associação e, inclusive, até países como o Reino Unido alegam que o paracetamol vai continuar sendo a primeira escolha para analgésicos, inclusive para gestantes. Ou seja, era mais uma polêmica envolvendo o governo Trump. Além disso, a gente teve também a Europa, aliás, a Rússia, anunciando a partir do SVR, que é o Serviço de Inteligência do país, algumas informações importantes sobre a questão da Moldávia. A gente sabe que a Moldávia vai passar por um processo eleitoral em um futuro próximo, agora no dia 28 de setembro, e a Moldávia é mais um dos países, bem como a Ucrânia, bem como a Geórgia, bem como os países bálticos, que sofrem uma guerra híbrida. Uma guerra que não está somente no campo de batalha, mas também no campo da informação, das sanções, dos bloqueios. A Moldávia é um país que tem regiões separatistas, como a própria região da Transnistria, que não aceitou o fim da União Soviética e hoje é muito mais pró-Rússia, ao mesmo tempo que grande parte do país, como a própria chefe de governo do país, que é a Maia Sandu, é mais favorável a uma aproximação da OTAN e da União Europeia. Essas eleições serão decisivas para saber se terá uma maior influência russa ou maior influência pró-União Europeia. E é claro que a máquina de comunicação, a máquina de propaganda está trabalhando a todo vapor, dos dois lados, tanto do lado russo como do lado da União Europeia. Segundo o Serviço de Inteligência da Rússia, a Romênia já está concentrando tropas da OTAN bem próxima ali da região de Odessa, da Ucrânia, justamente para pressionar militares na região da Transnistria e fazer uma possível incursão, perseguindo os russos, ou os movimentos pró-Rússia, ou as tropas russas que ocupam a região da Transnistria. A alegação do Serviço de Inteligência é que o primeiro grupo de britânicos e franceses já chegou no território e que esse cenário de uma invasão foi repetidamente elaborado durante os últimos exercícios da OTAN na Romênia. Inclusive que ele pode ser implementado já nas próximas eleições parlamentares na Moldávia, no dia 28 de setembro. A ideia é que vai ser uma eleição que vai ser contestada. A Rússia alega, né, que os resultados, as pesquisas eleitorais, indicam que o pensamento mais pró-União Europeia, mais pró-OTAN, vai acabar perdendo para um pensamento mais pró-Rússia. E aí, a Maia Sandu, que é a presidente, né, a chefe de governo do país, vai alegar que houve fraude eleitoral. Isso vai culminar com manifestações que vão fazer com que esses militares europeus ocupem a Moldávia com a justificativa de estar protegendo a democracia. Só que na prática vão ser militares que vão acabar oprimindo a própria região da Transnistria. Ou seja, os russos ou pró-russos que vivem na Transnistria vão estar em perigo. De novo, galera, são todas especulações baseadas em informações do Serviço de Inteligência da Rússia, ou que a Rússia falou que são informações produzidas pelo Serviço de Inteligência. A gente sabe que talvez, isso não só para a Rússia, mas para a China, para os Estados Unidos, para a União Europeia, o governador, olha, meu Serviço de Inteligência investigou tal coisa, e usa isso como justificativa para tomar alguns tipos de medidas. A gente sabe que a região da Transnistria é uma região separatista, que talvez o grande sonho da Rússia seria, de fato, consolidar o domínio de todo esse sul da Ucrânia, do Mar Negro, até chegar na região separatista da Moldávia, e que isso pode ser também uma justificativa para que a Rússia tenha anseios de apoios militares mais efetivos à região da Moldávia, à região separatista. Será, galera, que a Moldávia vai ser a próxima Ucrânia? Deixa aí nos comentários.
Além disso, a Polônia anunciou que vai reabrir a sua fronteira com Belarus. Professor, estava fechado? Sim. Desde quando tivemos os exercícios militares Zapad 2025, exercícios entre Belarus e Rússia, a Polônia achou por bem fechar suas fronteiras. Eu trouxe isso para vocês do passado e repito, sem maiores problemas em relação à OTAN e em relação à União Europeia, mas com grandes problemas em relação à China. Grande parte dos insumos do comércio que é negociado entre chineses e europeus utiliza meios de transporte que passam justamente pela fronteira entre Belarus e Polônia. Isso poderia reduzir as negociações comerciais na casa de bilhões de dólares entre China e União Europeia. E aí, claro que a China fez uma certa pressão sobre a Polônia. Por conta disso, a Polônia anunciou que vai reabrir a fronteira. Não falou publicamente qual foi o motivo da reabertura da fronteira, apesar de achar que Belarus pode fazer algum tipo de agressão militar, pode ter uma incursão. A gente tem uma região ali que é o corredor Suwałki, que pega o enclave de Kaliningrado e Belarus como territórios mais pró-Rússia, sendo que Kaliningrado é da Rússia, claro, né? E os países bálticos e a Polônia como movimentos mais pró-OTAN, como sendo ponto extremamente polêmico, muito perigoso dessa geopolítica internacional. E claro, galera, a reabertura das fronteiras, muito possivelmente a partir de uma pressãozinha dos chineses. Além disso, o Mark Rutte, e eu trouxe para vocês que fica difícil justificar algumas ações, justificou o porquê que os caças russos não foram abatidos quando entraram no espaço aéreo da OTAN. A gente teve 19 drones que entraram no espaço aéreo polonês e 3 caças russos que sobrevoaram o espaço aéreo da Estônia e não foram abatidos. Caças que estavam com equipamentos militares, que estavam armados aqueles caças, com mísseis. Ah, professor, com mísseis, capacidade nuclear? Não sei, mas estava ali com mísseis, né? Sobrevoaram durante 12 minutos, eles foram interceptados, mas não foram abatidos. Na minha concepção e de uma série de analistas, isso demonstrou uma certa fragilidade de uma resposta da OTAN à Rússia. Querendo ou não, a Rússia vai esticando a corda e a OTAN não está fazendo nada. Pois bem, galera, o Mark Rutte justificou. Ele falou que, na verdade, eles não abateram, né, os aviões, os caças russos, os MiG-31, porque não havia necessidade. Mas que esteja bem claro que, se ameaçar de novo a OTAN, os caças russos serão derrubados, serão interceptados. Será, galera, que foi só uma justificativa pela omissão, pela falta de uma ação mais contundente contra os russos? Na minha opinião, sim. Além disso, a gente teve também, ontem, uma espécie de pré-reunião da Assembleia Geral da ONU, que foi a Conferência Internacional de Alto Nível, para discutir principalmente a resolução da criação do Estado palestino. Uma série de países anunciaram, como a Austrália, como o Canadá, como o Reino Unido, como a França. O Brasil já reconhece desde 2010, mas essa cúpula foi para a consolidação de uma série de países europeus, principalmente alguns membros do G7 da própria OTAN, que o Estado palestino deve ser reconhecido como um Estado oficial. Isso é muito simbólico porque quase 140 países já reconheciam, mas não os países mais alinhados com os interesses dos Estados Unidos e de Israel. Pois bem, galera, essa consolidação veio. Ponto importante. Isso, segundo os países, não é um prêmio ao Hamas, porque uma das condições para o reconhecimento do Estado palestino é que a Palestina também deve reconhecer o Estado de Israel, ou seja, não é do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo, um Estado palestino, tem que ter 2 estados. Deve haver eleições livres e democráticas com vistorias internacionais, sem a participação do Hamas. O Brasil, ele se pronunciou e foi contundente contra Israel. O Lula falou, galera, que o conflito mostra como que a tirania do veto sabota a própria razão de ser da ONU de evitar atrocidades como as que motivaram a fundação, né, da organização, para que esses destroços, né, esses conflitos não aconteçam mais. Ele está se referindo à intenção da ONU em 1945, quando foi criada, de evitar conflitos internacionais. A gente sabe que a ONU hoje, ela funciona a partir, tem vários órgãos, sendo que o único que é deliberativo, tem poder de ação, tanto militar como também de sanções, é o Conselho de Segurança da ONU, formado por 5 membros permanentes, Rússia, Estados Unidos, China, França e Reino Unido, que têm poder de veto. Se um deles fala não, a coisa já não acontece. A Assembleia da ONU, por exemplo, a que está debatendo hoje, ela não tem poder de resoluções. Ela tem um poder consultivo, é simbólico, mas fazer alguma ação não tem, né? A gente teve, por exemplo, há poucos dias aí, os Estados Unidos, na quinta-feira, vetando, foi 14-1 placar, com um falando não, que é os Estados Unidos, uma proposta que fazia com que Israel deveria suspender a restrição à chegada de comida à faixa de Gaza.
E aí o Lula se referiu, tá vendo? Poxa, e já são 84 vezes que os Estados Unidos, foi a 84ª vez que os Estados Unidos vetam algum tipo de resolução contra Israel. E de fato, nesse caso, os Estados Unidos e Israel, mas em outros casos, a Rússia vetando ações contra seus aliados, ou a China vetando ações contra seus aliados, ou França e Inglaterra. Se um dos países fala não, a coisa já não acontece. E eu até entendo, cara, porque como o Conselho de Segurança ele foi formado pós-Segunda Guerra Mundial, em um contexto de tentar estabilizar o planeta, os 5 países mais responsáveis, que eram os países que venceram a Segunda Guerra, mais a China, na época inclusive era Taiwan, né, o Kuomintang, eles seriam responsáveis por promover essa paz. Se um país veta algum tipo de ação, cara, você interferir em outro país é uma coisa muito séria. Poxa, vamos ouvir, por que o país está vetando? Ele deve ter algum tipo de proposta para isso. O problema é que os países não votam de acordo com seus princípios, e sim de acordo com seus interesses. Então, na prática, talvez a Rússia até concordasse com uma intervenção, mas como é contra seu aliado, veta. Os Estados Unidos talvez até ideologicamente concordassem. Não, talvez, a gente tem que fazer chegar comida na Palestina. Mas como é contra os interesses de Israel, vetam a proposta. O Lula também falou, galera, que o direito de defesa de Israel contra o Hamas, tá certo, foi um atentado terrorista, mas não autoriza a matança indiscriminada de civis. Não há palavra mais apropriada para descrever o que está acontecendo em Gaza, que é genocídio. Ou seja, é uma posição bem contundente, não só do Brasil, como também de outros países. E aí hoje começou a Assembleia Geral da ONU. Primeiro tivemos uma certa gafe, a comitiva do Macron estava passando quando de repente foi interrompida pela comitiva do Trump. O Macron teve que descer do carro, falou com alguns policiais e tal, não tem culpa, né? O Trump é ali que está passando. O Macron telefonou para o Trump e aparentemente não foi resolvido. A comitiva francesa, ela teve que ir em direção... A comitiva francesa, ela teve que ir em direção, por exemplo, à Assembleia Geral a pé, né? Foi uma certa gafe aí contra o Macron. E assim, isso foi um pouco criticado pela comunidade internacional, apesar de ser um pouco engraçado, porque, convenhamos, está sendo sediada nos Estados Unidos e geralmente você tem que receber bem as pessoas que visitam seu país. Algumas pessoas estão considerando que é uma espécie de retaliação, porque ontem o Macron também foi um dos países, né, a França, que reconheceu a existência do Estado palestino. A própria França colocou que a criação do Estado palestino é uma responsabilidade histórica e necessária para preservar a possibilidade da implementação de uma solução de 2 estados, alegando que o reconhecimento do Estado palestino sem a participação do Hamas é uma derrota para o Hamas e não uma vitória, como Estados Unidos e Israel colocam. Bom, galera, só rapidinho, tá? Tive que mudar aqui de cenário rapidão, mas o vídeo continua. A gente teve na sequência a Assembleia Geral da ONU, começando com o Brasil, como sempre, tradicionalmente, fazendo o seu discurso de abertura. E olha, foi um discurso de desafio ao Trump, embora não tenha sido nominalmente citado o presidente americano. A gente teve, por exemplo, Lula iniciando o seu discurso falando do Bolsonaro, alegando que o Brasil seguiu todos os ritos constitucionais, que foi um tapa na cara dos autocratas que questionam a democracia brasileira, alegando, por exemplo, que democracia e autonomia do Brasil são inegociáveis, alegando, inclusive, que a democracia vai além do direito de poder votar. Isso foi um recado claro ao governo Trump, já que ele alega que a soberania jurídica não está sendo negociada e que existem países que querem interferir na nossa soberania. Depois ele falou que democracia é uma coisa que não é só ter direito de voto e que, por exemplo, combate à pobreza, combate à fome, é um símbolo de democracia, exaltando inclusive que o Brasil, segundo a FAO, é um país que não faz mais parte do mapa da fome, tinha voltado no passado recente. Falou, por exemplo, que o Brasil está liderando uma aliança global contra a fome, e até por isso o Brasil é um dos países que pensa no processo de paz, alegando que os países deveriam gastar menos, né, com guerra, armas, problemas, e gasta mais com combate à fome. Defendeu mais uma proposta polêmica, ainda mais pensando, né, que estava nos Estados Unidos, daquele que é tão contra essa proposta, que é a taxação de grandes fortunas. Ele defendeu a ideia de um imposto mínimo global e falou também da ideia de proteger as crianças, mas a partir de regulamentações das redes sociais. Mais uma vez, um embate forte entre o governo brasileiro e o governo americano, principalmente porque o governo Trump tem uma forte aliança com as Big Techs, seja com o J.D. Vance, com o apoio do Jeff Bezos, até o Elon Musk, né, que voltou a se aproximar do governo Trump. E essas plataformas sociais apoiam bastante o atual conteúdo programático do governo Trump. O Lula falou que é contra, inclusive falou que a regulamentação é essencial, alegando que não é restringir a liberdade, mas sim a ideia de combater crimes. Depois falou
de uma governança global sobre a questão da inteligência artificial. Várias reuniões já foram definidas também com a participação do Brasil. Os Estados Unidos também não concordam com essa pauta, e aí pegou bem forte contra os Estados Unidos, alegando que a América Latina é uma região soberana, que é uma região que está livre de armas nucleares, que está livre, por exemplo, de grandes grupos terror, e que não se pode combater criminalidade incumbindo esses grupos como grupos terroristas. Claro que é uma afronta à política do governo americano de determinar, e aí ele até citou nominalmente a Venezuela, mas de colocar o cartel Los Soles, colocar o Nicolás Maduro como líder de um grupo terror, enfim, né, sabe o que eu estou falando? Ele está falando, por exemplo, que a América Latina não tem conflitos étnicos, como em outras regiões, e que ele se mostra contra a intervenção, até porque intervenções praticadas por grandes impérios em outros lugares do planeta não culminaram em coisas positivas. Muito possivelmente fazendo uma crítica à intervenção na Líbia, à intervenção no Iraque, à intervenção na Síria, sendo que em praticamente todos esses países acabou culminando com uma guerra civil. Defendeu a Venezuela, defendeu também o território do Haiti contra intervenções estrangeiras e alegou que Cuba ser colocado como Estado patrocinador do terrorismo é um grande absurdo, mais uma vez indo contra a política dos Estados Unidos. Depois ele falou, né, sobre a questão da Palestina, colocando mais uma vez que o atentado do Hamas ele é injustificável, mas que isso não dá o direito de Israel responder com um genocídio contra a população palestina. E mais uma vez colocou que existem cúmplices que poderiam auxiliar a acabar com essa guerra, com a questão palestina, mas que eles fazem questão de usar o seu direito de veto para vetar resoluções contra Israel. Até colocou, por exemplo, que ele admira aqueles judeus que se posicionam contra o Estado de Israel, ou talvez não contra a existência do Estado de Israel, mas contra as políticas atuais do governo Benjamin Netanyahu, e mais uma afronta contra os Estados Unidos. Depois ele falou sobre a questão de medidas unilaterais, principalmente no comércio internacional, alegando que o desrespeito às instituições, como a OMC, como o GATT, provoca um unilateralismo, o aumento das tensões e uma inflação global, alegando inclusive mais uma vez que o respeito à OMC e às outras instituições tem que ser prioridade. E sabe quem vai ser protagonista nessa proposta? Os países do sul global. E aí ele foi aplaudido, né, por uma série de países do sul global, alegando que a reforma do Conselho de Segurança da ONU, dos organismos, dos mecanismos de financiamento, como o Banco Mundial, como o FMI, devem ter alternativas mais democráticas, mais inclusivas com os países do sul global, e que a ONU realmente hoje não representa mais os anseios globais. Os americanos também falaram sobre isso, só que pensou com pautas um pouco diferentes, né? Vamos entender exatamente como. Ou seja, concorda comigo que foi, assim, uma pauta bem contrária à política e à geopolítica americana. Foi um confronto, de fato, né? E aí, depois de mais ou menos um tempinho ali, pouco mais de 10, 15 minutinhos, veio o Trump. O Trump ele falou durante quase 1 hora. Lembrando que recomenda-se que os líderes falem no máximo ali uns 15 minutinhos, porque imaginou o tanto de líder que discursa tal, imaginou falar 1 hora, fica um pouco cansativo, né? Primeiro que ele começou criticando a ONU, alegando que o seu teleprompter não estava funcionando. Ele também criticou o piso, criticou as escadas, falando que a Melanie Trump e ele também quase caíram tal. Foi assim, bem crítico à ONU, bem como o Brasil, mas com propostas ou com críticas diferentes. Ele começou, por exemplo, falando que hoje os Estados Unidos, ao contrário do que era durante o governo Biden, se consolida como o melhor país do mundo, chamou os Estados Unidos de o país mais sexy do planeta, alegando que hoje a redução dos preços, o controle da inflação, faz os americanos viverem a sua época de ouro. Alegou que as únicas coisas que sobem nos Estados Unidos são o mercado de ações, a produção industrial, o emprego, exaltando, claro, dados do seu governo. Falou, por exemplo, que ele conseguiu repelir uma grande invasão que estava acontecendo nos Estados Unidos, falando que o número de imigrantes ilegais foi 0 desde a chegada do governo. Ele depois vai bater bastante na ONU, inclusive na questão migratória. Falou um pouquinho também, agradecendo o Nayib Bukele, o presidente de El Salvador, pela cooperação no combate ao tráfico, aos grupos que atuam de maneira criminosa, aos imigrantes ilegais que atuam de maneira criminosa nos Estados Unidos, e falou também uma série de mudanças que ele conseguiu propagar no mundo. Falando, por exemplo, que ele convenceu os países da OTAN a aumentar os seus gastos militares, sendo que vários não cumpriam nem os 2%. Falou, por exemplo, que fez aliança com vários países do Golfo, acordos econômicos históricos para os Estados Unidos, com o Reino Unido, União Europeia, Coreia do Sul, Japão, Vietnã, dentre outros, que são os históricos, de fato, acordos comerciais.
Falou depois da ideia de ter acabado com 7 guerras, citou o caso do Azerbaijão, com a Armênia, Paquistão, Índia, falou do caso, por exemplo, de Congo, Ruanda, o Camboja com a Tailândia, o Israel, Irã, ele falou que acabou com a guerra, enfim, mas não sei se realmente acabou, mas conseguiu fazer a mediação e falou que ele conseguiu acabar com esses 7 conflitos. Depois até falou, olha, o que eu achava que ia ser mais fácil, que era o conflito entre Rússia e Ucrânia, porque tenho ótimas relações com o Putin, acabou sendo mais difícil, o que só mostra como as guerras são de fato imprevisíveis. E depois falou que ele até esperava, por exemplo, que os países ou os líderes se comovessem a dar o Nobel da Paz para ele. Que nem é isso que ele espera, mas que, claro, se vier, ótimo negócio. Depois ele falou sobre a ONU, alegando que toda essa mediação deveria ter sido feita pela ONU e que isso só mostra a ineficiência da organização. Alegando, por exemplo, que de todos os embates, né, todos os acordos, a ONU nunca o elogiou e só serviu para fazer ele tropeçar na escada, foi o que ele falou, né, do tropeço na escada tal, ou seja, só trouxe problemas para os Estados Unidos. Falando, por exemplo, que a ONU sabe escrever ótimas cartas, falar palavras bonitas, mas que nunca conseguem resolver as guerras. Citou, por exemplo, o Acordo de Abraão, o acordo que aproximou alguns países árabes de Israel, alegando que nunca recebeu nenhum crédito. Alegou, por exemplo, que a ONU hoje é uma instituição que tem vários casos de corrupção, é uma instituição que tem funcionários recebendo muito acima do que deveria ser permitido, que existem muitos funcionários fazendo praticamente nada, ou seja, fez críticas severas à organização. Falou um pouquinho também sobre a questão da ação dos Estados Unidos no Irã, alegando que ele não podia permitir que um país que é o principal patrocinador do terrorismo internacional pudesse ter suas armas nucleares, e até por isso ofereceu uma proposta muito vantajosa para o Irã. Só que o Irã recusou e aí ele teve que fazer uma ação militar que nenhum outro país do planeta conseguiria fazer, só os Estados Unidos. Falou, por exemplo, que ele deseja muito um cessar-fogo entre Israel e Palestina, mas que o Hamas sempre rejeita as propostas, que o Hamas ainda tem reféns sobre os seus domínios e que reconhecer o Estado palestino de maneira unilateral, sem anuência de Israel, só parabeniza, só recompensa as atitudes do Hamas. Ou seja, ao contrário de uma série de lideranças do G7 e tal, os Estados Unidos foi muito na lógica que a criação do Estado palestino, na verdade, é uma recompensa ao terrorismo do Hamas. Falou, por exemplo, do caso do Putin, né, como eu falei para vocês, mais uma vez falou que se não fosse a guerra, se ele fosse o presidente, a guerra entre Rússia e Ucrânia não tinha começado, e citou o caso de China e Índia, alegando que hoje China e Índia são os principais patrocinadores da guerra, porque compram combustíveis fósseis dos russos. Aliás, até afirmou, eu estou disposto a adotar sanções, coisa que ele já tinha falado, adotar sanções contra a Rússia se a União Europeia aceitar também sancionar China e Índia, que são os patrocinadores da guerra, alegando que está comprando combustíveis fósseis, e se adotar sanções contra a Rússia, contra o gás e contra o petróleo, e parar de comprar esses combustíveis. Lembrando que isso interessa muito aos americanos, porque os Estados Unidos exportam petróleo e exportam GLL. Ou seja, eventualmente, se a Europa parar de depender do gás russo, vai ter que depender mais de outras fontes energéticas, inclusive dos Estados Unidos. E claro que interessa muito também romper relações com Índia e China, principalmente com a China, porque é um inimigo geopolítico dos americanos. Então falou que ele até respeita as sanções, se a União Europeia também respeitar. Depois falou de algumas polêmicas ali, né? Colocando que o combate às armas biológicas, colocando que alguns experimentos irresponsáveis em outros países foram responsáveis por uma pandemia, culpando a China, né, colocando que talvez experiências de laboratório tenham criado a Covid-19, segundo, claro, o Trump, e fez críticas severas depois à ONU, alegando que a ONU, mais uma vez, não cumpre com as suas obrigações e só fica financiando propostas que estão destruindo países, alegando que a ONU financia imigrantes ilegais, que a ONU ela preza, vê com bons olhos que imigrantes invadam, destruam, tem uma política diferente, uma religião diferente, que destruam a cultura dos países ocidentalizados. E que isso acabou no seu governo e que, se depender dele, vai acabar em todos os lugares do mundo. Fez críticas ao prefeito de Londres, falando que Londres agora está destruída, tudo tal. E no final das contas, falou que as fronteiras abertas se mostraram um experimento falido. No final das contas, para o Brasil, ele deu uma polêmica ali, galera, tá? O Trump falou que ele gostou do Lula,
alegou que ele estava entrando no plenário e o líder do Brasil estava saindo. Eu o vi e nós nos abraçamos. Na verdade, concordamos que vamos nos encontrar semana que vem. Não tivemos muito tempo para conversar, só 20 segundos. Ele é um cara legal, tivemos química, e eu gosto de pessoas que têm esse tipo de atitude. Ou seja, depois de uma série de críticas do Brasil e dos Estados Unidos ontem ter sancionado pela Lei Magnitsky a esposa do Alexandre de Moraes e o Marco Rubio ter prometido mais informações, mais sanções para os próximos dias, ele alega que está disposto a conversar. Não tivemos mais detalhes. Vai ser uma conversação presencial? Vai ser por telefone? Como que vai ser esse tipo de conversa entre os dois líderes? Mas aparentemente vai acontecer. O que é muito estranho. O Eduardo Bolsonaro falou que foi uma jogada de mestre e que não entende errado. Não é que o Trump concorda com as políticas brasileiras, mas ele deu uma jogada de mestre. Vamos tentar levantar especulações? Ou de fato o Trump ele está um pouco cansado das sanções contra o Brasil, lembrando que se a proposta é reindustrializar os Estados Unidos, sancionar o Brasil não leva a nada, porque não existem indústrias americanas que estão saindo dos Estados Unidos para produzir no Brasil. O que faz sanções no Brasil é insumos, matéria-prima mais caro, que gera inflação, dificuldade de redução da taxa de juros e queda da sua popularidade. Mas é muito mais um viés político do que exatamente econômico. O que muita gente está considerando é que essa possível ligação, ou talvez até uma reunião presencial, seja mais ou menos o que ele fez com Zelensky, o que ele fez com Cyril Ramaphosa, por exemplo, o líder sul-africano, que é jogar na cara do Brasil a ideia que o Brasil não está respeitando a liberdade de expressão, que está boicotando, por exemplo, redes sociais que são sediadas nos Estados Unidos, que está promovendo uma perseguição contra opositores, um lawfare, no caso do Bolsonaro, ou seja, uma política de confronto. Era independente do que seja, confesso que eu estou bem curioso. O Brasil confirmou que de fato teve essa predisposição para uma reunião, coisa que não havia no passado recente, só que não confirmou se vai ser presencial ou por telefone. E aí, galera, será que o Trump de repente mudou completamente de ideia? Por que ele fez essa política de aproximação com o Brasil, hein? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.